nós temos uma responsabilidade que é pesquisar, que é ir atrás e tal. Agora, muitas coisas nos é revelada pelo Espírito Santo, tá? Através de oração, a gente tem que ter isso, igual a Paulo, né? Paulo, ele estava preparado para receber tudo isso. Quando falou lá a Leide que ele devia ter dado uma baita pregação, é porque ele estava preparado. E será que nós estamos preparados? Por que Paulo estava preparado? Porque ele era da cultura romana, ele era da cultura hebraica e da cultura grega. Olha só, as três maiores culturas da época ele tinha conhecimento e era topzera nas três. Então, aí Deus nos revela quando a gente está preparado. Então, o membro, olha só, o membro do corpo de Cristo precisa identificar como sendo como membro por meio da imposição das mãos. A gente vê isso aí no texto também. E disse-lhes o Senhor, levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas, porque um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quando Jesus aparece para ele, ele fala assim, Senhor, e aí ele confessa. Ele confessa e ele aceita Jesus sem ao menos conhecê-lo. Marcou tanto a vida dele isso, né, Leide? Que ele escreveu, qualquer um que confessar será salvo. Eu penso que ele distinguiu a voz quando chamou pelo nome. Chamou pelo nome dele. Também. Mas o mais impactante foi assim, porque que significa o coletivo, não só os seguidores, mas Jesus, e o eu sou Jesus. Eu sou Exatamente. Jesus. Aquilo foi, os 3 dias, Rosângela, que ele ficou lá em oração, ele ficou decifrando isso. O evangelho foi passado tudo para ele nisso. Vamos pegar o... Olha, ele já confessou Jesus como Senhor porque ele se achava tão bom, que nada poderia derrubá-lo, nada poderia confrontá-lo. E veio alguém que só com a luz derrubou ele. Então, devia ser um senhor de alguma coisa. E ele confessou como Senhor. Quando Jesus se identificou com aqueles que ele perseguia, aí caiu todas as fichas dele, né? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Esse pois que ele está orando deve ser sublinhado também, tá? Indica que ele está convertido aqui, que ele já era convertido, que ele não foi convertido depois, mas que ele já se converteu nesse momento, tá? Por isso que ele está orando. Quem concorda? Ora, quem ora para Jesus é porque é convertido, não é verdade? Quem é que vai orar para Jesus sem ser convertido? Não tem lógica. Exatamente. Então, o Espírito Santo, então, já estava com ele. Já estava com ele, o Espírito Santo. Mas agora, Ananias vai orar para ele receber o revestimento do Espírito Santo. São coisas diferentes. Tem o Espírito Santo e tem você ter o Espírito Santo quando você faz o processo de crer em Jesus Cristo, e tem o revestimento do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Temos clareza? Seria uma obra interna. Seria uma obra interna e uma externa do Espírito? Exatamente. Boa colocação. Uma coisa acontece quando você desenvolve internamente e depois aquilo vem externamente. Você está lá no momento tal e você recebe esse revestimento, vem de fora. A confirmação, né? Primeiro é que quando você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo, mas que precisa ser batizado ainda no Espírito Santo para você ser cheio dele. Pegou isso? Levanta a mão. Levanta a mão quem pegou isso. Pegou isso, Rosângela? Porque ele diz aqui que para que ele fique pleno do Espírito. Ele já tinha o Espírito,
mas o Espírito foi plenificado nele naquele momento da imposição. Vamos, antes de ler Romanos aqui, vamos abrir lá em Colossenses, então, 2,12. Colossenses 2,12. É esse texto aqui? Não, vamos pegar o Colossenses primeiro, depois a gente vai ler isso aqui de Romanos. 2,12. Isso. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo nas águas é que para que possamos nos identificar com a morte e a ressurreição de Cristo. Você estava falando lá do batismo de João, lembra? Acho que no 11 explica melhor o 12, viu, Mike? Lê os dois, então, vai de novo. Do 10 diz assim: assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Boa. Então, para isso que serve o batismo nas águas, tá? Para a gente desenvolver ali a identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Já o batismo no Espírito Santo, ele representa a realidade da união do crente com Cristo, em vida essencialmente e em poder dispensacional. Diz aqui que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo, realiza essa obra em nós. Exatamente. Boa, boa. Então, né, nós estamos vivendo na dispensação da graça, tá? Dispensação da graça. Se você estudar um pouco mais, você vai encontrar que existem 7 dispensações no qual Deus administra as coisas, tá? As 7 dispensações são diferentes períodos de tempos da obra de Deus e seus propósitos para a humanidade. Então, a gente tem a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça, e a gente está entrando agora na dispensação do milênio. São 7. Rosângela, dá uma carregada na bateria. A gente espera aqui. Tá? Então, olha só, isso tudo é desenvolvido em separação de épocas. As dispensações na história sagrada é o método mais antigo para a gente estudar a palavra de Deus. Então, vamos voltar aqui. Ó. O crente no batismo do Espírito Santo, ele recebe o Espírito, Leide, dentro dele. E ele se dispensa para os outros quando ele prega. Por exemplo, agora o Espírito Santo está ocorrendo uma dispensação do Espírito Santo. Quando você vai lá e fala alguma coisa, quando você traz uma pessoa para o reino, você está desenvolvendo o processo da dispensação do Espírito Santo dentro de você. Às vezes o pastor está lá na igreja e aí está todo mundo rezando, orando, e aí alguém recebe a cobertura do Espírito Santo. Porque, entendeu? Você que crê, você é um reservatório de Espírito Santo. E quando você prega, essa energia flui de você para o outro. Olha que louco isso. Pegou isso? Verdade. É como, Leite, se fosse um Covid assim do bem, sabe? É o poder comunicado, né? É como se fosse um rio que saísse de dentro de você, que começasse a transbordar. Você transborda os outros. A gente tem que transbordar. Verdade. Tem que transbordar. Quem está aí, gente? Quem está aí? Fala oi. Temos que transbordar. Fala aí. Abre o microfone e fala. Temos que transbordar. Temos que transbordar. Tem pouca gente aí que está acompanhando. Ó, o batismo nas águas
é a afirmação do crente acerca da realidade do Espírito Santo. Ambos são necessários, tá? Todos os dois são necessários. Ambos são necessários. Tanto o batismo no Espírito Santo quanto o das águas, ambos são necessários. E aí, tem alguém aí? Não? Como é que é? Estão todos com o microfone fechado? Vamos analisar uma outra coisa. Vamos analisar uma outra coisa aqui, então. Orou por 3 dias, Rosângela. Ó, essa parte aqui que tu estavas interessada, né? Gente, olha só. Quem que faz isso? Quem que faz isso que fica 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, só orando, 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 orando? Isso não é normal. Isso não é normal. Olha, Mike, mas também nas circunstâncias do Paulo, aquele negócio foi muito impactante, viu? Ele já ficou cego. Ele já ficou cego para exteriorizar. Não é isso que a gente faz na prática, quando a gente fecha os olhos, a gente percebe mais o que acontece dentro da nossa mente. Então, Deus fez com que ele não enxergasse e fizesse esse reverso, essa reversão na vida. Ele passou a fita da vida dele enquanto orava ali. Não, imagina você, tá? Imagina você recebendo Jesus como pregador. Foi o que aconteceu com ele. Uhum. Quem pregou para ele foi Jesus. A luz e a voz do céu. Nossa, como falar, é muito impactante, tá? Saulo foi se aproximando de Damasco e subitamente uma luz veio, uma voz veio. Saulo, Saulo, por que me persegue? Esse é capítulo 9, versículo 3, entrando ali no 4, tá? Depois de se levantar, ele não enxergava nada, embora os seus olhos estivessem abertos. Aí ali o versículo 8. E por 3 dias esteve incapacitado de ver. O Senhor não apenas... Eu penso que esse tempo ele não computou, ele não sabia que tinha passado 3 dias, porque a visão foi muito impactante e outras visões que Deus deu para ele também ali, né? Para ele talvez pudesse parecer um mês que ele estava ali, né? Porque era tanta insight. Ele percebeu que tudo que ele vivia era uma ilusão, né? E viu qual era a verdadeira realidade. Exatamente, Paulo. E ali o Senhor, ele não apenas lhe tirou a visão, mas também lidou com a mente capaz e difícil de Paulo. A gente estava falando disso, mas Paulo tinha uma mente muito categórica, né? Paulo não era um cara comum, em termos de mentalidade. Ele era um superdotado, imagina. E, em termos de mentalidade, ele tinha uma mentalidade muito difícil de absorver os elementos que o Senhor precisava que ele absorvesse. Então, o Senhor teve que cegar ele, Leide, para poder trabalhar na mente de Saulo. Exatamente. É que nem quem está afogando, você tem que deixar de beber um pouco d'água para você poder salvar, senão não consegue. E desenvolver ali reflexões profundas, para que Saulo pudesse questioná-lo, para libertar a mente dele dos paradigmas antigos, para tirar dele da escravidão dos condicionamentos antigos, e para que ele também pudesse renascer numa nova fé. Exatamente. É aquele negócio, né? Memórias antigas não constroem nada novo, né? Uhum. Teve que mudar tudo, né? Imagina, religião hebraica, cultura grega e política romana. Letrado em todas essas 3 áreas. Ei, Mike, por menos que isso, a gente já se exalta, já se torna orgulhoso. Imagina um homem com a capacidade dessa, com os títulos todos que ele tinha. Não, e se você for ver a nossa política, a base dela é romana. As nossas leis, ela também tem bases na cultura grega. E a nossa fé tem base na religião dos judeus. Exatamente. Que é o cristianismo. Mesmo a católica e a protestante. O que será que ele fez nesses 3 dias, hein? Vamos pegar o verso 11, do capítulo 9, verso 11. Então o Senhor lhe disse:
Apronta-te, vai à rua que se chama direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Não sei se você percebeu que a gente está pegando os mesmos textos e a gente está ruminando. Perceberam isso? Os mesmos textos para ilustrar várias coisas. É isso que um trabalho de aprofundamento faz. A gente vai ruminando a palavra. E é isso que desenvolve uma riqueza. A gente vai, volta, se aprofunda, rumina. Quanto mais ruminar, mais se entende, tá? Por isso que eu falei que eu escolhi Atos para fazer essa ruminação. Por que eu escolhi Atos? Porque foi realmente ali uma visão, ali uma direção, tá, de Deus na minha vida, no qual ele diz assim para mim, olha, vai que esse estudo vai ser libertador para o nosso povo. Vai ser libertador. As pessoas precisam conhecer isso. Eu até estava com o lançamento pronto, gente. Estava com o lançamento pronto ali do Intentional Life, uma mentoria que eu tenho. Eu parei tudo só para isso, tá? E você faz parte disso agora, tá? Você faz parte de tudo isso agora. Então, tem coisa aqui que o Senhor quer que você leve adiante, junto comigo, tá? Tem coisas aqui que o Senhor quer que você se manifeste, que você faça ali a edificação do corpo dele. À medida que nós vamos ruminando a palavra, a gente vai percebendo que Deus vai atuando no nosso interior. Então, é claro que até o final desse treinamento de Atos aqui, muitas escamas vão cair dos seus olhos, como as escamas que caíram dos olhos de Paulo. Gente, ele não viu, ele não comeu, ele não bebeu, ele só orou. Foi aí que ele descobriu, sabe, Paulo, quem verdadeiramente era Jesus. Imagina o impacto, né? Um cara que você sabe... Então, se eu meditar, comer somente o mínimo possível, né? Seria um jejum e, ao mesmo tempo, uma meditação, né? Uhum. Seria bem interessante. Eu tenho vontade de fazer isso já há um tempão, sabe? Tá. Eu Já há um recomendo que tempão. o jejum, Paulo, seja de 36 horas, tá? Que você fique só comendo frutas e aí comece a tomar água e entre no jejum de 36 horas. E depois você volte comendo frutas e vai comendo devagarinho. 36 horas ela não prejudica o corpo, é saudável, é bom para detox, para limpar. E espiritualmente falando, sabe por quê? Porque a gente fica mais sensível com um jejum. É fantástico, tá? Bem, deixa eu fazer uma outra pergunta. 36 na fruta? Você pode fazer, experimentar, ficar um dia inteiro só na fruta para fazer um preparatório, faz essa semana. Fica um dia só comendo fruta. Aí, na outra semana, você vai, por exemplo, você almoçou, aí você come umas frutinhas à tarde, às 18 horas você começa. Aí não come mais nada, fica só na água. Daí você vai dormir, né? Aí o outro dia você vai trabalhar normal, faz as suas coisas só na água. Quando chegar às 18 horas, vai ter dado 24 horas, você ainda não come. Toma água, pode ser que dê um pouquinho de dor de cabeça, toma mais água, vai dormir. E aí, às 6 horas da manhã do outro dia, você volta comendo frutas. Aí você completou 36 horas. Que o jejum ele começa a partir de 14 horas, entendeu? Então, você ficou ali 36 horas. Você vai ter ficado ali umas 22 horas, mais ou menos, de jejum, que é para eliminar as toxinas. Então, é um jejum saudável, tá? Que eu estudo isso há muito tempo e eu recomendo, é o que a gente aplica dentro da nossa metodologia, que é bem saudável. Tem o jejum intermitente, né? Que é você ficar ali 14, 15 horas, né? Você fica lá um período sem comer, também é legal. Mas o que eu queria que você experimentasse é não só fazer o jejum para fazer a limpeza, mas fazer o jejum e experimentar fazer uma meditação, fazer uma oração. Você vai ver como a conexão vai ser muito maior, muito mais profunda. Certamente. Agora, vamos voltar para Saulo. Imagina o impacto desse cara. Sabendo que Jesus foi sepultado e que agora ele fala com você diretamente do céu. Isso é muito forte. Como foi possível
Eu imagino que na cabeça dele, Jesus disse que o perseguia, né? Qual deveria ser Jesus que eu persegui? Ele perguntando assim, não, não, porque Jesus falou assim, você é aquele, eu sou Jesus que você persegue. Ele pergunta assim, mas eu não perseguia Jesus. Qual seria a pessoa que eu perseguia que poderia ser Jesus? Gente, eram todos eles, eram Jesus. Ali o me é o Jesus coletivo, né? Como ele falou, quando fizestes a um destes meus, a mim fizestes, né? Uhum. Tá. Está fechado meu microfone? Quando Jesus disse que quando fizerem a um desses pequeninos irmãos, fizeram a ele. É, exatamente, gente. E outra coisa é, como já a gente comentou, a identificação com a humanidade que Jesus nunca mais vai perder. Sim, ótimo. Saulo, ó, outro tópico para você anotar aí. Saulo recebe uma mensagem do Evangelho. Então, é muito provável que quando ele orava ali, ele teve inúmeras visões. Imagina você ver um filme assim durante 72 horas sobre detalhes reveladores sobre a vida de Jesus de Nazaré. Seus pensamentos, revelação. Revelação através de revelação, né? Foi uma atrás da outra que Saulo teve. Pá, 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 pá. E Eu lembre-se... penso que Saulo compreendeu ali toda a escritura que ele sempre estudou. E ali E ele não começou entendia. a formar um novo ministério. Todo evangelho que ele desenvolveu. Porque, olha só, nós temos o evangelho da graça e a gente tem o evangelho do reino. O Paulo, ele é todo evangelho do reino. Eu vou trazer já uns elementos aqui dos dois evangelhos, espera aí. Então, tudo começou na visão lá de Ananias. Uhum. Imagina quantas outras não foram enviadas para eles, para Saulo, né? Exatamente. E mais uma vez, ó, Jesus em hebraico significa Jeová é teu Salvador. Ele imaginando na cabeça dele, né? Se Jesus é tudo isso, ele ficou pensando, tentando assimilar, né? A ressurreição, as parábolas, a ascensão, a morte, a encarnação. Dá para ver muito claramente nas cartas dele, ali nas epístolas, que Paulo domina todas as questões de Cristo com muita habilidade. Com muita habilidade. Para mim, ele realmente é o cara, ele é o melhor ali. Ele conhecia, na verdade, Saulo era um conhecedor profundo das Escrituras. Só ele não tinha esse entendimento íntimo da que aquelas letras queriam dizer efetivamente. E Jesus chegou para provar tudo aquilo para ele. Uhum. Gente, e ele, como era muito inteligente... A gente já está no finalzinho, tá, gente? Se conseguir aguentar mais um pouquinho aí. E o nome de... Tá, tranquilo. Depois tem a gravação, né? O nome de Deus, olha só, é eu sou, né? O judeu, você sabe que tem medo de falar o eu sou, para não estar falando o nome de Deus em vão. Agora, eu sou Jesus, a quem tu persegues. É muito forte isso, né? Eu sou. Paulo já entende que ele é Jeová. É como se ele falasse Jeová. Jeová é teu Salvador. Temos uma coisa aqui que precisamos nos impressionar, né? O fato desse aspecto de Paulo ter ficado 3 dias em jejum, só orando, foi ali que ele recebe essas mensagens do Evangelho, e não é qualquer Evangelho, não. Como eu falei, é o Evangelho do Reino. Nós temos o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. A palavra Evangelho significa boas novas, tá? Todas as vezes que Deus traz boas novas, ele traz o Evangelho. Então, a gente tem ali casos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Sempre que Deus traz coisas novas, significa o Evangelho, tá?
Ô, Mike, você não acha que Paulo resume todos os aspectos do mesmo evangelho? O arrependimento, a graça, o reino, está tudo nele. Ele trouxe tudo isso num aspecto inteligível. E também para os gentios, que antes era só para os judeus, né? Por isso que ele pegou o ministério. Uhum. Vamos falar sobre a revelação de Cristo e que vem com a oração. Se não tiver oração, gente, não vale a pena. A oração não é para conquistar coisas. A oração, ela é para conhecer Cristo. O Senhor, ele se revela, ele revela-nos a Cristo em todos os seus aspectos. Então, a gente precisa conhecer Jesus na sua concepção, na sua encarnação, nos aspectos da sua morte, ressurreição, ascensão, ministério celestial e todos os seus muito aspectos. Vamos pegar Efésios aí agora, Leide. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Vamos ver uma oração de Paulo lá, então, para dar uma agitada aqui no nosso encontro. O Saulo vai falar exatamente isso que eu falei. Só que é ele falando. Vamos lá. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Isso aí é Efésios, capítulo 3, versículo 14? 3, 14, eu li. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Tá. Aguenta aí que eu já vou pegar outras partes. Deixa em Efésios que nós vamos pegar mais 2 trechinhos aí de Efésios. Agora vamos falar do Jesus e o me com as duas letras grandes, né, maiúsculas, coletivo. Saulo, ele não apenas viu Jesus, mas aquele que também é um com seus seguidores. O me ali, porque me persegues, é coletivo. Talvez, pegaram isso? Todo mundo pegou, né? Pegou isso na lei? Tá. Talvez ele tenha pensado, não, mas eu não perseguia Jesus, eu perseguia, mas Jesus é o tudo, é o coletivo, é o plural, tá? Imagina a ficha caindo quando Paulo viu isso, né? Meu Deus, eu estava perseguindo o corpo, a cabeça e todos os demais, né? Então, essa mensagem, ela não fala só de Cristo, mas principalmente ao corpo de Cristo. É como se Jesus dissesse assim, o me aqui, Paulo, presta atenção, o me que eu estou falando para ti aqui, Paulo, represento eu pessoalmente e todo o meu corpo coletivamente. O me persegue, esse me aqui, Paulo, represento eu pessoalmente e todo o meu corpo coletivamente. E pessoalmente eu estou no céu. E coletivamente o meu corpo está na terra. Pessoalmente eu estou no céu. Coletivamente eu estou na terra. Isso é uma revelação. Quando você perseguiu os meus seguidores, você me perseguiu. O meu corpo foi perseguido. Eu percebi o meu corpo, eu percebi a mim. Assim é o ME, o me persegue, ele é coletivo e compreende não somente o Senhor Jesus, mas todos os crentes. Quem pegou até aqui? Pegou? Vamos então ver agora ali o Atos 9, versículo 5. Vamos ver vamos ver bem essa partezinha para a gente ir para a partezinha final. Ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, nesses 3 dias que a gente enfatizou, ele deve ter ficou analisando tudo isso. Tá? Ficou analisando. Quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele foi salvo neste momento, porque ele confessou tanto que em Romanos, vamos pegar aí, Leide, Romanos 10, 13, ele fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É bem isso, é bem isso.
Todo aquele que chamar o nome do Senhor. Porque, você já falou o verso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vamos pegar agora Atos 9:5, para a gente fechar essa ponta aqui que ficou aberta. Ao que ele inquiriu, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Chamou Saulo Jesus de Senhor, tá? E mesmo sem conhecê-lo, ele já foi salvo. É por isso que ele consegue ficar lá 3 dias sem comer e sem beber, porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Ninguém que tem o Espírito Santo dentro de si consegue ficar, se não tiver o Espírito dentro de si, 3 dias orando e jejuando ao mesmo tempo. Nesses 3 dias, recebeu Paulo o evangelho completo a respeito da salvação e do corpo de Cristo. Sua experiência que lhe deu clareza como Cristo, como corpo, o influenciou tanto que contribuiu para a construção de seu novo ministério e igreja, no fundamento do ministério, que é o Espírito Santo. O fundamento desse ministério e ele enfatiza tanto isso, tá? E ele se torna bem categórico, sabe? Ao ensinar sobre o corpo de Cristo. Os textos... Parece que Paulo era tão conhecedor. Paulo era tão conhecedor das Escrituras, porque naquele tempo os meninos de Israel decoravam as Escrituras, né? Sim. A capacidade mental deles era fabulosa. Então, quando Cristo aparece, ele simplesmente encaixa toda a graça naquele conhecimento que ele já tinha teórico. Tudo se juntou, né? O quebra-cabeça deu tudo certo. Vamos pegar... Como Jó confessou lá com os seus amigos para Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uau. Com Saulo aconteceu isso, né? Olha só. Os olhos dele viram o autor de tudo aquilo que ele cria. Os olhos espirituais, né? Teve que pegar essa questão. Exatamente. Vamos ver os textos que falam agora do corpo de Cristo, de Paulo, para a gente enfatizar bem isso. Vamos começar, então, com Romanos. Romanos 11, versículo 4 e 5. Entretanto, que ele declarou a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. 4, 5, né? Agora, 1 Coríntios, capítulo 12. 12? 12. Vamos pegar do versículo 12 ao 27, 1 Coríntios. 12, 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um Espírito só, a fim de termos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse a audição, estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós.
Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa dentre vós, individualmente, é membro desse corpo. Que lindo! Amém. Amém. Esse texto é muito forte, né? Ou seja, todos são importantes, todos estão ali para cooperar com o corpo de Cristo. Vamos pegar Efésios. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Em toda circunstância. Agora, Efésios 2,16. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. O que era irreconciliável se tornou conciliável. Isso. 4:4. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Agora o versículo... corpo... Isso, agora o 15 e o 16 do capítulo 4. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse texto aqui ele revela o mecanismo do bom funcionamento da igreja, porque a gente precisa que cada parte coopere para que o corpo tenha ordem. Então, a gente vê muitos cursos, né, de desenvolvimento de igreja, onde as pessoas começam a cooperar e a igreja cresce. É isso que precisamos, a cooperação, para que o corpo tenha ordem. Todos nós fomos chamados para cooperar. Não é para ir assistir culto, é para cooperar. Não é apenas para assistir culto, não. Ali você foi chamado para cooperar. A fé em Cristo necessita que todos nós, todos os membros, cooperem. Então, Ofreta, me diz uma coisa aqui, Mike. Qual seria o propósito aqui, através desse estudo, que a gente pode desenvolver? Eu diria que o propósito é edificar o corpo de Cristo, no qual você é membro. Edificar o corpo de Cristo, no qual eu sou membro. Fale comigo. Meu propósito é edificar o corpo de Cristo, no qual eu sou membro. Uhum. Vamos pegar o 4:16.
4:16. Isso. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida que cada parte, ó, ela realiza a sua função. Ela faz assim, ó. O que faz o aumento do corpo para a sua edificação em aumento do amor? Então, assim, ó, O amor. O amor. Então, quando que a igreja cresce? Quando está unida em amor. Isso, e quando os membros que dela fazem parte fazem o quê? Cooperam. Então, quando os membros do corpo cooperam, a igreja cresce. Quando os membros... Porque numa igreja não é só o pastor que tem que fazer tudo. Tem os membros. Tem os membros. Um corpo não funciona só a cabeça. Tem os membros que precisam funcionar de forma orquestrada, de forma coletiva, de forma ordenada. Então, uma igreja ela só vai crescer quando os seus membros fizerem o quê? A sua função. Sim, a sua função. Mas eles precisam fazer o quê entre si? Não é cada um por si. Eles precisam... estarem unidos e ajustados, né? Isso. Em amor. Eles precisam cooperar. Essa é a palavra. A gente tem que incorporar essa palavra. Cooperação. Eu preciso desenvolver uma cooperação no corpo, na edificação da igreja. E eu sou membro. Eu faço parte do corpo. Então, eu tenho que cooperar com o corpo para ele crescer. Sabe o que acontece? Sabe o que precisa acontecer para isso, Mike? Que cada um de nós tenha esse encontro de Paulo. Receba essa luz resplandecente que nos aterre, que nos faça emergir nele, na compreensão do amor de Deus por nós. É um dom, né? Mais do que os ofícios, lembra lá dos ofícios? Não sei se a gente já falou, mas a gente vai falar. Tem o ofício do apóstolo, tem o ofício do profeta, tem o apóstolo do mestre, do pastor e do evangelista. Um não é melhor do que o outro, porque isso aqui é ofício, tá? E aí a gente tem os dons, nós vamos falar também dos dons. Um dos maiores dons é o amor, e que Paulo fala bastante. Então, é isso aí, tem que ter um amor, né? Bem, então, assim, ó, outra coisa. Você não é consumidor. Você não vai lá no culto, na igreja, você está aqui só para consumir. Não. Você é um cooperador do corpo de Cristo. Anota aí. Eu sou um cooperador no corpo de Cristo. Porque isso vai mudar a sua mentalidade. Você vai começar a edificar junto com os outros cooperadores. E deixa eu te perguntar, o corpo de Cristo está faltando parte. Está faltando parte no corpo de Cristo. Quer ver isso? Quer ver como está faltando parte no corpo de Cristo? Tem alguém na sua família que ainda não se converteu? Tem muito. Tem muito. Então, vamos fazer uma reflexão comigo aqui. Ó. Se essa pessoa é uma pessoa predestinada, tá? É um escolhido por Deus, e essa parte ela está faltando ali. E se ela não vir, ela não vai edificar. O corpo de Cristo não vai edificar por causa dessa parte. O corpo precisa ser inteiro, não é um corpo mutilado, é um corpo inteiro. Então, às vezes, uma partezinha ali, um cooperador, pode estar travando todo o processo de edificação do corpo de Cristo. Eu diria até mais, tá? Assim, ó, não se preocupe com a bomba atômica lá da Rússia, com o aquecimento global, com a dengue. Não, se preocupe com a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo... Não se preocupe com mais nada. Só se preocupe com a edificação do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, gente, ele precisa ser aumentado.
até chegar à estatura de varão perfeito. Está lá escrito na Bíblia. A estatura de varão perfeito. Fala. É a operação de soma e divisão, né? Aqui O corpo se soma e divide, compartilha, coopera. Aqui ocorre quase mais uma conta de multiplicação. A soma é maior do que as partes. As partes são maiores do que as somas, entendeu? 1 mais 1 não é igual a 2, mas é igual a 3 aqui, entendeu, Paulo? Entendi. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. As somas, né? Quando a gente vai edificando isso, a gente tem um varão perfeito e a gente para de ser menino na fé. Se a gente fosse resumir uma coisa hoje aqui, é para a gente parar de ser menino na fé, soprando para lá e para cá como o vento, sabe? Chega de ser menino na fé. Chegou a hora de você trabalhar para o reino de Deus. E o que a gente aprendeu aqui? Ó? A gente descobriu detalhes sobre o Atos 9, que eu vi que ficou faltando, e como criar uma mudança de mentalidade a respeito da construção do corpo de Cristo. Tá? Nós vimos agora, Leide, para a gente parar de ser menino, parar de ser menina na fé, entendeu? E amadurecer, gerar ali um processo de amadurecimento na fé, sermos homens e mulheres de fé, tá? E construir esse corpo de Cristo, construir essa igreja. Gente, aqui eu iria falar um pouquinho sobre o caminho, eu vou deixar isso para o próximo encontro, que já são quase 10 horas, tá? E a gente continua na segunda-feira. Gente, quero agradecer tremendamente a presença de todos vocês. Nós vamos finalizar, então, aqui com uma oração. A gente viu a importância da oração. E aí nós vamos orar. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, magnífico, absoluto, estamos aqui, em nome do Senhor, reunidos por uma causa na edificação do seu corpo. Queremos contribuir, queremos cooperar. Senhor, nos use, Senhor, nos use no que for preciso. Estamos à sua disposição para cooperar com o Senhor e edificarmos esse corpo, para que mais pessoas possam fazer parte conosco, difundindo, tendo revelações da palavra do Senhor, e que essas palavras possam iluminar o nosso caminho, possam desenvolver habilidades incríveis em nossas vidas, no qual possamos contribuir ainda mais com a vida dos nossos irmãos e possamos levar a palavra do Senhor ao maior número de pessoas possíveis. Em nome do Senhor, agradeço toda a honra, toda a glória, todo o mérito é do Senhor. Agradecemos e queremos também a bênção do Senhor para cada um dos aqui presentes e já agradecemos por essa bênção, porque já nos sentimos abençoados, Senhor. E amém. Valeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Valeu, gente. Boa noite. Até segunda. Valeu. Bom feriadão aí. Valeu. Valeu, Paulo. Valeu, Rosângela. Valeu. Valeu. Bom descanso. Valeu. Tchau, tchau.